E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula de literatura. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Timóteo, professor do cursinho alternativo, e hoje, galera, uma aula de uma escola muito importante que com certeza você já ouviu falar. Quem é que nunca ouviu falar? Ah, tal pessoa é tão romântica. Nossa, que música romântica. Hoje nós vamos ver o romantismo. Ok, galera? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos tentar entender o contexto histórico que está ocorrendo, que vai ocorrer o romantismo. Primeiro, algo que vai influenciar diretamente essa escola literária, vai influenciar a cultura da época, vai influenciar a poesia, a arte, é a Revolução Francesa de 1789. E você pode se perguntar, mas o romantismo não começa no Brasil no século XIX? Sim, gente, mas a Revolução Francesa vai influenciar muito essa escola literária. Por quê? Primeiro, lembrem de uma coisa, quais eram os princípios primordiais da Revolução Francesa? Quando a burguesia começa a assumir o poder e aí a monarquia começa a cair. Igualdade, fraternidade e liberdade. Então o homem ele começa a se achar livre a ter liberdade. E isso vai mostrar, inclusive nas poesias, na literatura, você vai ver o homem, o ser humano, falando mais de si. Você vai ver também o homem mais livre, ele não vai ficar mais preso como era aqueles versos antigos. Ah, tem que ser tantas sílabas, tem que ser tantos versos. Não. O homem vai olhar assim, ei, peraí, a gente revolucionou isso aqui, nós conquistamos o poder, nós podemos tudo. Então eu posso colocar quantos versos eu quiser nesse negócio aqui. Ok, gente. Agora vamos lá. Outra coisa muito importante que vai influenciar a chegada da família real no Brasil, em 1808. Lembrem de uma coisa, quando a família real ela chega aqui no Brasil, vão ocorrer muitas mudanças também. Eles vão trazer toda aquela cultura da Europa também para cá, para o Brasil. E, além disso, a capital do Brasil, que era em Minas Gerais, vai passar para o Rio de Janeiro. Então vai haver toda uma mudança na cultura do Brasil, na forma das pessoas pensarem. Então, quando começou aqui na França, foi passando pela Europa e logo depois a família real chega ao Brasil, é porque eles vão trazer essas influências também para cá. Outra coisa também muito importante, a independência do Brasil em 1822. Por quê, gente? O país está começando a criar uma identidade. O país está olhando assim, ei, nós somos independentes agora, diz que, né? Mas nós somos independentes, não precisamos mais, não somos mais colônia de Portugal. Então, a nação vai começar a criar aquela identidade, aquele sentimento de orgulho. Pense comigo você, quando você começa a trabalhar, faz talvez 18 anos, não sei, depende se tu mora ainda com teu pai e tua mãe, mas você começa a conquistar certas coisas na tua vida. Aí tu começa a ser uma grande pessoa, você começa a criar um grande ideal e se tornar uma grande pessoa. Então, uma das grandes coisas que vai influenciar também é a independência do Brasil. Bem, pessoal, a gente já viu o contexto do qual vai ocorrer essa escola literária, esse movimento. E nós vamos ver agora o que é o romantismo em si, o que foi, quais são suas principais características. O romantismo ele pode ser dividido em 3 etapas, que a gente vai chamar de gerações. Primeira, segunda e terceira geração. Gente, cada geração tem suas formas de pensar, apesar de ser uma escola literária só em si. Mas vamos lá para a primeira escola literária, ou melhor dizendo, a primeira geração. A primeira geração também pode ser chamada de indianista. Inclusive, gente, eu coloquei aqui a imagem de um índio e também de uma pessoa com o rosto da bandeira do Brasil. Por quê? Quais são as características muito marcantes nessa geração aqui? Nacionalismo e indianismo. Essa primeira geração ela vai focar muito no nacionalismo e também, para ser nacionalista, ela vai precisar também se remeter a uma coisa lá atrás. Pensa comigo, gente. O Brasil, nesse ano, século XIX, ele vai olhar para trás e ele tem que ver algo bom das suas qualidades. Ver algo que ele possa ter orgulho. O que ele vai ter orgulho, gente? Ele vai ter orgulho dos escravos que tinham lá? Ou dos índios sendo maltratados? Não, gente. Mas, o que ele vai olhar?
Ele vai olhar para o índio e falar, não, o índio é um grande herói, o índio é corajoso, o índio é forte. E aí, o que vai ocorrer? A figura do índio, indianismo, vai se sobrepor. Isso vai trazer um grande orgulho à nação, lembrar dos grandes feitos que esses índios fizeram. Nacionalismo por quê? A nação vai começar a ter orgulho de si mesmo, vai ter aquele patriotismo muito presente também. Outra característica também dessa primeira geração, individualismo, gente. Algo muito presente em toda essa escola literária, o individualismo. Agora já não basta aquilo que eu tenho que fazer para o outro. Já não basta agora eu ter que fazer todos os versos de uma só forma, não. Agora o que importa é eu, é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Isso vai ser muito presente nos poemas. Então, o individualismo também é algo muito presente nessa escola literária. Outra coisa, a natureza. Você pode se perguntar, professor, mas a natureza não era presente lá na academia também? Se você ainda não viu essa aula, dê uma olhadinha, tá? Inclusive eu também já ministrei sobre o arcadismo para você também ver essa questão da natureza. Só que aqui no romantismo, gente, a natureza é vista de uma outra forma. Lá no arcadismo era um pastor que estava com a pastora, estava naquela natureza, aquele ambiente perfeito, idealizado. Aqui, o autor ele já vai falar da natureza visando outras coisas. Ele vai visar a natureza vendo a saudade de um lugar que ele estava, do seu país natural. Ele vai lembrar da natureza falando da sua amada. Ah, os olhos dela são azuis como o céu, ou são verdes, não sei. Essa coisa, gente, que vocês sabem que tem para você conquistar a sua garota, né? Então a natureza vai ser presente, mas não da mesma forma que era no arcadismo. Essa é a primeira geração do romantismo. E quais são os escritores muito influentes nessa época? Trouxe aqui para vocês o primeiro, que é Gonçalves de Magalhães. Por sinal, a primeira obra tida como romântica aqui no Brasil foi de Gonçalves Magalhães. Um autor muito também presente, tem muitas obras também que vão mostrar características românticas. Mas o principal, que inclusive eu vou trazer um poema dele, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, por sinal, ele vai fazer um poema em que vai se tornar uma grande referência nacionalista. Qual é, professor? Acho que você já ouviu falar. Vamos lá para Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias. Quem é que, gente, que nunca ouviu a Canção do Exílio? E para a gente tentar compreender esse poema, vamos ver primeiro uma questão. Ele está falando, olha, lá na minha terra tem palmeiras, canta lá o sabiá. Só que onde eu estou também cantam aqui, mas não é como lá. Professor, onde que ele estava? Gente, todos esses escritores, eles vão estudar na Europa. Eles não vão poder estudar aqui no Brasil, até porque não tinha universidade para isso. Um tempo desse que criaram a universidade. Então, eles vão estudar lá para a Europa e vão voltar para o Brasil. Todos doutores, riquinhos, se achando tal, os filhinhos de papai. Mas eles vão vir trazendo toda essa questão. E aí ele vai lembrar, que saudade lá do Brasil, onde tinha todo aquele mato, aquelas coisas. Mas eles vão exaltar, né, gente? Eles vão lembrar das palmeiras e vão lá. Não é como é lá no Brasil onde eu estou. Vão engrandecer. E algo muito importante também, gente. Isso aqui não te parece um pouquinho conhecido? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Exatamente. Um trecho da Canção do Exílio está no nosso hino nacional. Então, para vocês terem uma ideia de como Gonçalves Dias foi um homem tão influente também para trazer esse espírito nacionalista para a nossa nação. Ok, gente, já vimos a primeira geração. Vamos para a segunda, que por sinal, muitos vão se identificar. Você com certeza vai em algum momento da sua vida também. Segunda geração, também conhecida como ultrarromântica ou mal do século. Por quê? Características dela: o amor extremo.
Aqui, gente, os escritores, eles vão pegar o amor e vão idealizar. Eles vão realmente lembrar, colocar aquele amor perfeito, colocar aquela moça perfeita, pequena, os lábios rosas, e toda essa idealização aí que com certeza você já conseguiu idealizar alguém, não sei se é a pessoa que você ama, e você coloca lá em cima, né? Ela não tem erro nenhum, ela é perfeita, só depois a gente quebra a cara e vê que não é bem assim. Mas aqui os escritores não querem saber. Para eles, a moça, a amada deles é perfeita, é idealizada. Então tem essa questão do amor extremo. Outra característica também, exaltação da morte. Por que exaltação da morte? Pense comigo, você em algum momento não chegou a pensar assim, se eu não conseguir ela, eu vou morrer. Eu não quero mais estar aqui. Com certeza você já pensou. Assim também eram esses escritores. Eles exaltavam a morte porque se eu morrer, se eu levar farelo, eu não vou mais sofrer por causa daquela pessoa ali. Ok, gente? Outra característica também, fuga da realidade. Isso os românticos faziam muito, gente. Eles fugiam da realidade aqui, do real. Eles iam para um outro mundo, um mundo idealizado. Outra característica também, a dúvida. Por que a dúvida, gente? Ele não sabia, os escritores não sabiam se amanhã eles estariam vivos. Lembra de uma coisa, nessa época também tinha uma grande doença que estava cometendo todo mundo, que era a tuberculose. Então esses escritores, eles estavam lá, criavam um poema, mas não sabiam se amanhã eles iam pegar essa doença, por exemplo. Então eles tinham dúvida, será que amanhã eu vou estar vivo, será que não? Inclusive tem um poema de Álvares de Azevedo que fala, e se eu morresse amanhã? Então eles tinham essa grande dúvida. E por falar em Álvares de Azevedo, vamos para os escritores? Claro que não poderia faltar o Álvares. Por sinal, gente, talvez o mais presente, o mais conhecido dos escritores do romantismo nessa geração. Também tinha Casimiro de Abreu. Mas vamos ver aqui um poema do Álvares, por exemplo. Olha aí como é muito presente as características que eu falei para vocês. Por que mentias, leviana e bela, se minha face pálida sentias? Queimada pela febre, e se minha vida tu vias desmaiar, por que mentias? Acordei da ilusão, a sós morrendo, sinto na mocidade as agonias. Por tua causa desespero e morro, leviana sem dor, por que mentias? Aqui, o que ele está falando? Ele está dizendo, por que tu mentias para mim? Por que realmente não ficaste comigo? Era sempre aquela mulher idealizada, gente, ele não conseguia ficar com aquela mulher. E olha a questão do morro aqui como algo presente. Por fim, gente, a última geração, terceira, chamada de condureira. Por que condureira? Vai se remeter ao pássaro, condor. Esse pássaro ele dava grandes voos, então ele significava, simbolizava liberdade, que é algo muito presente nessa geração aqui. A pessoa se achava livre. O escritor ele tinha total liberdade para falar entre muitas coisas, das quais, por exemplo, denúncia social. O escritor ele vai olhar assim, peraí, eu não tenho que me preocupar agora só comigo. Não, eu tenho que olhar toda a sociedade. E aí eles vão ver, por exemplo, como eu coloquei essa imagem aqui, de Davi Negreiro de Castro Alves, que ele vai fazer uma denúncia social, a questão dessa escravidão. Erotismo por quê? Aqui vai ser muito mais presente a sensualidade. Aqui você pode ver, por exemplo, pinturas em que vai se mostrar mais parte do corpo da mulher. O homem vai falar de forma mais direta sobre partes, sobre amores, sobre o corpo da mulher. Então aqui a sensualidade ela é mais presente. E, como eu falei para vocês, esses escritores, em principal Castro Alves, gente, é o mais conhecido dessa geração. Souza Andrade também, Joaquim de Souza Andrade, também é um escritor muito presente e muito lembrado nessa geração. E eu trago para vocês, gente, o poema justamente de Castro Alves, Um Navio Negreiro. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas do teu manto este burrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Aqui, esse senhor, essa pessoa, o lírico, ele está fazendo um clamor a Deus. Ele está falando, Senhor, olha as coisas que eu estou vendo aqui, olha as que tempestades, olha as que noites. Ele está falando assim, Senhor, que crueldade. Então, gente, vocês logo podem ver essa questão da crítica social aqui. Quero agradecer a vocês por mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Foquem nos estudos, gente, e
Eu sei que vocês também vão conseguir realizar o sonho de vocês. Sei que é difícil nessa época agora estudar, mas não percam o foco, gente. E até a próxima aula.